Portanto, a defesa alegava a necessidade de julgamento presencial com comparecimento pessoal dos advogados, argumentando ainda que há questões pendentes de solução e que são objeto de investigações pela defesa. Enquanto isso, o ex-presidiário na internet tenta sustentar o personagem de leitor voraz. Isso é palhaça, é brincadeira isso aqui. Resolveu até recomendar livros que diz ter ido. O Lula recomendando livro. Vivi pra ver isso daqui. A cena tão patética que vale a pena a gente mostrar a vergonha alheia. Põe na tela aí, Robson. A outra coisa importante é que eu tenho lido, viu, João Paulo? E eu queria dar um conselho para você. Eu li esse livro do Laurentino, esse aqui eu comecei a ler na cadeia e terminei de ler em Liberdade, a Escravidão, do Laurentino Gomes. Um belíssimo livro para conhecer a história do Brasil e saber por que a classe média brasileira é tão reacionária. Depois eu li esse livro aqui, do Lucas Figueiredo, Boa Ventura, sobre a história do ouro entre 1693 e 1810. E depois eu li eu estou lendo essa, estou quase acabando, do Laurentino também, 1808. A verdade é que se a gente não lê esses livros, a gente não compreende bem por que o Brasil é do jeito que é. A gente não entende bem qual é o conservadorismo da classe média, por que o preconceito contra o negro, por que o preconceito contra o pobre, sabe? Tudo isso faz parte da nossa história, da nossa cultura. E muitas coisas que eu estou lendo aqui, que aconteceram em 1795, acontecem hoje. Então eu estou lendo muito, eu aconselho para as pessoas, se puderem, peguem um livro, leiam, tentem se informar corretamente. É brincadeira, hein, Augusto Nunes? Bom, eu sempre achei que a cadeia podia regenerar alguém, mas que a cadeia fizesse milagre, eu só estou vendo agora. O Lula disse que leitura era pior que exercício em esteira. E eu já contei aqui, mas vale repetir, um episódio que ocorreu quando ele topou dar uma entrevista. Quando ele era presidente, deu uma entrevista para o Roda Viva, e os entrevistadores foram os ex-apresentadores do programa. O Marcum, que era diretor da Cultura e apresentava o Roda Viva, Paulo Marcum, ele levou um projeto de livro, né, que a Cultura estava fazendo, com as melhores entrevistas do programa, da história do programa. O programa ia fazer 18 anos. Não. Como não estava pronto o livro, eles levaram só a capa pronta e as páginas em branco. Aí o Marcum chegou para o Lula e falou: presidente, nós vamos no final do programa, vou dar esse livro aqui para o senhor, mas aí, como ainda não está pronto, e o Lula ali pegou e começou a folhear. Então, só tem a capa. Ele falou: é desse livro que eu gosto. Por isso que ele falou com a maior sinceridade. Agora ele vem me dizer que lê. Isso aí, porque ele leu, fingiu que leu, porque isso diminui o tempo de cadeia. Vamos lá. Ele fala que ele está estudando a Era do Ouro. Tomara que seja verdade, porque ele tem que escrever depois. Augusto, só te interrompendo um instante, Augusto, e já devolvendo a palavra para você, são 19h34, agora com toda a rede conectada, eu devolvo a palavra para você, você comenta aqui o Lula, que resolveu dar dicas de livros que ele anda lendo por aí. Interessado em saber como é que foi a Era do Ouro. Ele podia escrever para entender o Brasil do PT, para entender o Brasil de 2002 a 2015, 2016, ele precisa escrever sobre a propina, a era da propina, porque ele chefiou o maior esquema corrupto da história. Eu só aproveito para esse tempo para lembrar o seguinte, que o Arthur Pivo, nosso repórter, acabou de passar. A porcentagem atingida por Sobral em relação ao número de infectados casos confirmados em todo o Brasil, corresponde ao dobro. Os casos confirmados de Sobral representam o dobro da média brasileira. Perfeito. Zé Maria Trindade, você quer comentar as dicas de livro do presidiário, do ex-presidiário Lula, ou a gente segue aqui com a nossa pauta?
Eu vou falar só o seguinte, os livros estavam novinhos, você viu? Aquilo não é livro que já foi lido, né? Tudo novinho. Agora, eu gostei do livro Tiradentes. O Lucas Figueiredo é um excelente escritor, é um jornalista conhecido aqui, já trabalhamos juntos aqui em Brasília, uma grande figura, o Lucas Figueiredo, e ele fez uma garimpagem ali nesse livro Tiradentes e dá detalhes ali da exploração do ouro em Minas Gerais e do papel real do Tiradentes nesse processo e na tentativa de independência do Brasil. O Tiradentes é um livro que merece mesmo ser lido, não pela indicação do ex-presidente Lula, mas porque é um livro que demandou uma pesquisa, uma garimpagem muito boa, cheia de detalhes. Você tem a impressão de estar bateando ali o ouro na região, lá em Minas Gerais. Muito bom livro. Muito bem, então, né? Esses foram os comentários do programa Pingos nos Is, que vai no ar todos os dias às 6h30 da noite, né? Às 18h30, na Rede Jovem Pan. E sempre tem, né? Esses debates aí que a gente traz pra cá. A mesma coisa... Não vão achar, né, gente, que eu tô colocando aqui a notícia só porque é o Lula. Não interessa se fosse do presidente atual ou se fosse de quem for, do Papa, de qualquer pessoa, né? A gente ia colocar igual na programação. Daqui a pouco também a gente tem um comentário do Alexandre Garcia, que é um pouco mais estendido, mas que também é importante. E aí vou passar para vocês ainda as informações, as demais notícias. Agora que tem coisas aqui no Brasil que acontecem, né, que as pessoas politizam muito, isso é uma verdade mesmo, né?